É isso aí. Agora, sabe o que precisa crescer, Carla? O quê? A pena desse homem aqui. Coloca na tela. Afinal de olha contas, aí. se existe justiça nesse planeta, Vamos ver, né? tem que acontecer alguma coisa com esse homem. Tem, Porque é o seguinte, acontecerá. na sexta-feira, a defesa do Diddy fez a sua última aposta, gente. Admitiu a violência doméstica contra Casey Ventura, mas disse que o relacionamento foi marcado pelo amor dos dois. A defesa tentou disfarçar a relação das acusações de conspiração ou tráfico sexual. Para o Agnífilo, o Diddy e a Casey viviam uma grande história de amor moderna. Segundo ele, as mensagens entre o ex-casal comprovam afeto e o desejo mútuo, e não a coerção. Ele disse ainda que a Casey não era uma brincadeira, que era como ele, intensa, linda e gostava de sexo. Sobre a vida sexual de ambos, o advogado, inclusive, alegou que era consensual e parte de um estilo de vida com referências a práticas como, por exemplo, swinger e troca de casais. Carlinha, conta pra mim, como é que você viu esse argumento da defesa? Bom, ele já era esperado, né, gente? Eles já vinham com essa toada desde o começo. E eu acho assim interessante como os advogados são criativos, não é? Porque ele precisa transformar todo esse horror em algo que não seja tão horrível, né? Tentar justificar o horror. De novo, o que ele está tentando ali, que é a última cartada deles, é semear ali a dúvida naqueles jurados, porque hoje, né, o juiz resolveu ali na sexta-feira que ele iria encerrar, deixaria esses jurados descansarem o final de semana, porque agora vai começar aí uma semana intensa. Pode ser tudo muito rápido, como foi no Keith Raniere, foram 4 horas, como pode ser muito demorado. Enfim, a gente vai ter que aguardar um pouquinho para entender, porque é imprevisível. Então, hoje, o juiz vai começar a explicar quais são esses quesitos. Mas, voltando ali, o advogado, aquele time de advogados, né, que são incríveis nos Estados Unidos, fizeram o que eles tinham que fazer. Defender ali, né, o seu cliente, tentar defendê-lo. A promotoria volta, reafirma que não se trata de, né, um amor consensual, mas sim ali, né, de extorsão, coerção. Ele tinha uma empresa, não se trata de sexo, se trata de poder, novamente. Eu sei que é muito complicado para algumas pessoas entenderem, mas isso faz parte da estrutura psicológica dele. Ele é um criminoso em evolução, ele já vem cometendo crimes há muito tempo, né? A violência, até uma coisa interessante para as pessoas entenderem, sempre que você conseguir colocar numa frase a questão da violência, a gente está lidando com um crime. Depende de que crime é esse, se ele é um crime intenso ou um crime de menor potencial ofensivo. Mas ele era uma pessoa extremamente violenta. Eu fiquei com uma dúvida, assim, se a gente pensar do ponto de vista prático, resolve alguma coisa esse argumento que eles estão utilizando? De, olha... Sim, resolve porque... Tinha amor. Eles estão tentando fazer o quê? Criar um sentimento de... Eles querem tirar essas 2 leis que são muito pesadas para cima do Diddy, que é a RICO, da organização criminosa, e a Mann Act. E jogar eles não negam que ele, né, praticava violência, mas seria, de novo, uma violência no âmbito doméstico, não uma violência, enfim, de uma organização criminosa, de um homem mau que traficava mulheres, enfim. Eu não sei o quanto que eles conseguiram plantar essa dúvida. Eu tenho aqui as perguntas, os quesitos que o juiz vai fazer. Vou deixar o Paulo continuar. E a gente pode fazer um teste aqui com a audiência. Mas como seria isso? Me explica. Eu trago as perguntas e eles vão respondendo. O que eles acham? Se deu sim ou não. Mesmo? E a gente, de repente, vai ter um veredito aqui com o nosso Vamos fazer público. agora? O que você acha? Vamos fazer pergunta 1. Vamos lá. A primeira pergunta, que é referente a essa lei RICO. Existia uma empresa, uma organização criminosa estruturada com funções distintas? Gente, o que vocês acham? Sim ou não? Vamos lá. Vamos esperar o chat. Coloca o chat aqui. O chat aí. Hoje vai ser diferente, hein? Hoje é com interação para vocês que estão nos acompanhando na manhã desta segunda-feira. Ali... Qual é a pergunta? De novo, existia uma empresa, uma organização criminosa com estrutura e funções distintas? O que quer dizer isso?
Pessoas contratadas que iam levar as drogas, que iam arrumar os quartos de hotéis, que, enfim, cuidavam da limpeza, cuidavam das vítimas não falarem nada. Existia isso? Vocês Carlinha, entendem? Olha. O pessoal tá respondendo Olha sim, lá. ó. Sim. Olha ali, Sim. gente. Ana Beatriz falando sim, Marisa de Paula sim, Rita sim, Felipe sim, Eduardo, Gabriel, Fernando, todo mundo. Não tem Todo um mundo não. sim. Ninguém vai falar não? Ninguém. Vamos aqui, o Fefe. O Fefe, você acha que sim ou não? Eu acho que sim. E você, Paulo? Eu vou com a acho maioria, que- irmão. Eu também acho que sim. Eu vou criar um negócio novo. Eu vou ser o único a falar não. Você é mal Zé Causiani, Não, tem que irmão. falar não. Aqui Alguém tem que mano. falar Você é mal não. Zé Causiani. Essa organização atuava em mais de um estado. Quando ele pergunta isso, olha, a gente teve ali, a promotoria trouxe Nova York, trouxe Los Angeles. Ela estava em vários pontos usando a empresa ali, que era Bad Boy Records, sim ou não? Vamos ver ali, ó. Ó, o único que tá comigo é o Eduardo Gabriel, que falou não. Eduardo falou não junto com O o Paulo. resto, todo Tá mundo foi de Carlinha. Olha só, sim. Carlinha, deixa eu só trazer aqui pra... Chega mais, Diogão. Vem, Diogo. senta Nosso aqui. Diogo vai sentar aqui com a Diogo gente. vai também votar. Vem, Diogo. E aí, vota Diogão? aqui. Tudo bem? Bem-vindo. Tá ligado aí teu mic? Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui. E aí, estamos falando de pedir A aqui. gente A Carla tá fazendo umas perguntando perguntas, as estamos perguntas interagindo com o nosso do time aqui. juiz para os jurados. E aí, Carlinha, Aí a resposta. outra- Não, resposta à pergunta 1. Sim, a minha é sim. A Ele sua é sim. É sim. Isso ficou super bem comprovado. Ele estava em vários lugares. Teve Miami, Tá. Los Angeles, Nova York. Enfim, ele praticou isso em locais distintos. Pergunta 2. Tá. Se ele participava da condução dessas atividades ilegais. Gente, sim, né? Ele estava presente, né? Ele era o cabeça. Inclusive, as pessoas que trabalhavam com ele ali atestaram isso, que ele ordenava como seriam essas festas. E aí, o que vocês acham? Sim E aí, ou não? sim ou não? Sim, tá ou não? ganhando, ó lá. Vamos ver o que vai rolar no chat. Ó, a Fernanda Freita ainda disse, ainda tem os processos cíveis, né? Envolvendo mais mulheres, homens e crianças. isso, Boa observação isso. dela, né, Carla? Eu tenho uma dúvida Fala, aqui. Diogo. Dá para alguém imaginar consistentemente que ele não estava no comando de tudo isso? Tem gente que imagina que não. A Você defesa consegue uma tá. explicação assim, Então, a Brasil? defesa tenta dizer que isso não é uma organização criminosa. Então, os quesitos, as quesitações do juiz agora, Diogo, são o seguinte: os jurados têm que responder perguntas. Que aí fechou. Então, tá, que a maioria. Porque essa é a primeira grande estrutura da lei RICO. Então, tem mais uma pergunta que é em qual? relação a essa lei. Ó, a maioria falou sim, Sim. ó. Sim, Não, sim, na sim, verdade, sim. tem mais duas. Se ele participou de atos de racketeering. Gente, o que é Que isso? que é isso? Coerção, se ele obrigava, se ele usava. Quando ele filmava aquelas vítimas, ele tinha material suficiente para falar, ó, melhor você fazer o que eu estou mandando, hein? Porque ó o que eu tenho aqui. Eu posso prejudicar a sua vida inteira. Tinha racketeering? Com certeza, gente. Sim, não tem como dizer que não tem. Ó o Fábio Cardoso aqui, Fefe, dá uma olhada nesse comentário, ó. Fábio Cardoso, abraço pra você, Fábio Cardoso. Fefe, é o Fefito com voz grossa? Meu ovo, Fábio. Sai fora, irmão. Esse é bom, hein? Boa, Fabião, esse Olha é bom. quanto sim. E a última pergunta. Ninguém fala não aqui, Em Carla. relação à Lei RICO, e se ele participou de mais de uma atividades dessa companhia, né, dessa organização criminosa, por meio desses atos. Ele só precisa ter participado de duas, não mais do que duas, já virou, né, já então entrou se no participar, entendi. RICO. Não pode ser só uma, tem que ser Entendi, duas e daí pra entendi. cima. Sim, gente, várias, né? Ele estava em todas, né? Porque era para ele. Agora, se for mais que duas, aumenta possivelmente a pena, não? Sim, ou não aí muda nada? aí vai ser a dosimetria da pena com o juiz. Eu vou explicar isso para o Diego também. Diogo. Então, para o Diogo, desculpa. Aí a gente fechou a RICO, a organização criminosa, que é o que eles mais temem. Veja só, vocês aqui que nem sequer estavam lá, você imagina, os jurados que assistiram aquilo tudo, viram as fitas, ouviram os depoimentos. Ô, Carla, eu tô achando que deveriam ter chamado o nosso chat pra serem os levar. jurados lá, né? Com Vocês estão certeza. concordando comigo? Quem que topava, hein? Uma passagenzinha pros Estados Unidos, ficar lá em Nova York, ainda ferrar com o cara? Pô, ia Mas ser estamos maravilhoso. dentro, eles não iam aceitar a gente, não, porque nós somos Ia ser muito maravilhoso. ligados nisso. Agora vamos para Man Act, que é o sex trafficking. Que é? Não, calma. Man Traduz. Man Que Act é é o isso? seguinte, é uma lei que é outra lei federal
muito perigosa para ele, porque essa lei de tráfico interestadual ou transnacional para fins de prostituição. Aí, quais são as perguntas e o chat pode ajudar a responder? Bota o chat aqui, Fê, por favor. Se ele prestou ou obteve serviço sexual comercial por meio de força, fraude ou coerção. Gente, ele Pô, pagava. mas isso é então, claro, né? então, tá. Olha aí, gente. Isso é sim, né, gente? O que vocês acham, hein? Los Angeles, Miami, Nova York, olha lá, todos. Isso é sim, né? Enfim, tem demonstração. Tem ali os funcionários que falaram, eu levei dinheiro, paguei a pessoa. Olha, Agora, eu gostei do comentário aí do Eduardo Gabriel. Do que né? que é? Ele era apenas curioso, não cometeu crime. Tem coitado. alguma possibilidade? curioso? É. Não, ele estava na cena, né? Ele estava lá. Quando você tem o teu funcionário, é mais ou menos assim. O Fefê está trabalhando aqui para o Paulo. Ele vai lá, o Fefê, e testemunha contra o Paulo. Fala, não, eu vi, eu levei dinheiro, eu arrumei, eu paguei, eu contratei o Diogo, a Carla para participarem. Gente, tá lá. As pessoas trabalhavam com ele. E se estas ações envolveram comércio interestadual, ou seja, se houve pagamento, se aquelas pessoas receberam dinheiro. óbvio, né? Gente, várias pessoas A ali defesa receberam falou isso já. Teve o The Punisher, teve vários homens, né, que são profissionais do sexo, que testemunharam lá durante Mas, ô Carla, o júri. uma dúvida, Diogo, porque hoje... Olha, só tem sim. O negócio tá... o pessoal tá mandando sim pra caramba ali. Agora, hoje a principal dúvida é o seguinte, a gente sabe que o cara vai ser condenado. Tá claro isso, todo mundo já entendeu que o cara vai ser condenado. Só que a nossa batalha aqui, a nossa torcida é pra que esse cara pegue perpétua. Porque essa é a grande diferença dos Estados Unidos pra cá, né? Como é que você vê isso? Sem dúvida, isso é muito importante, porque a graduação da pena faz a pessoa pensar muito mais antes de cometer o crime. Tem gente que diz, não, mas se você coloca a pena perpétua, no momento que o bandido sentiu que vai atingir aquilo, ele passa a virar um criminoso quanto mais. Só que nessa hora, ele já tem que estar preso muito antes, né? Claro. Então, veja só, gente, vocês responderam aqui no chat a grande maioria das perguntas importantes que o juiz vai fazer agora para os jurados, que é essa quesitação. Então, o que acontece? Hoje ele repassa isso para os jurados. Todo o material dessas 6 semanas vai ficar à disposição dos jurados. Eles vão para uma sala, agora secreta, aonde tem um controle. Quem faz esse controle tem um terminho bem interessante, chama-se bailiff. É um segurança. Tudo que acontece lá dentro é observado por esses seguranças. Ninguém entra, ninguém pode entrar nessa sala. Tá? E eles podem rever absolutamente tudo. Não existe tempo mínimo nem tempo máximo para deliberação desses jurados. Eles precisam chegar numa unanimidade. Ah, mas, Carla, e se eles tiverem alguma dúvida? Eles podem falar com o juiz da seguinte forma. Eles escrevem num papel, esse segurança, o bailiff, leva até o juiz vai ler e vai verificar a necessidade de resposta ou não. É mais ou menos assim que funciona. Nesta fase também, o juiz pode decidir por sequestrar os jurados. Isso quer dizer o quê? Que eles vão ficar ali agora o tempo todo confinados. Que é o que deveria ter sido feito desde o início, o começo, né? sim, E a gente falou porque- isso aqui. Ou pode ser que o juiz continue deixando eles voltarem para casa. Isso também pode acontecer. Eles recebem várias alimentações, né? Muita gente pergunta, então tem café, tem almoço, tem jantar, tem lanche. E tem agora... eles recebem uma quantia, tá, gente? Varia de 50 a 60 dólares por dia. É uma quantia simbólica para essa participação desses julgamentos, né? Desses júris que são longos. Uma vez... Deixa eu te fazer a pergunta. Quando o jurado vai para casa, ele vai conviver com a sua família, Sim, provavelmente. sim. E vai ouvir a opinião do marido, da mulher, do filho, do pai, impossível da que mãe. não, enfim. né? Agora, ele está sujeito também a receber um telefonema ou até uma visita de alguém envolvido no crime? Então, olha só que problema. Sim, isso também pode acontecer. Mas o que acontece? Esses jurados, eles ficam ali todo o tempo, né, sendo observados. Então, assim... O que acontece? Então, eles não vão ficar ali só achando que não tem ninguém observando eles. Isso já aconteceu, até um jurado teria falado com alguém que trabalha, mas assim, isso não ficou comprovado.
Agora, Carla, nessa reta final do julgamento, gente, a defesa do P. Diddy alegou que o caso é, na verdade, tudo está acontecendo e é sobre dinheiro e não crimes. Em seus argumentos finais, o advogado Mark Agnifilo afirmou que as relações foram complicadas, mas todas consensuais, e ainda classificou o processo como uma tentativa de atingir um empresário negro bem-sucedido. A promotora Maureen Comey, por sua vez, disse aos jurados que o réu se sentia intocável e que o abuso termina agora, pois ele não é um deus. A promotoria recorreu a depoimentos de 34 testemunhas, vários vídeos, mensagens e gravações para sustentar que o Diddy chefiou uma rede de tráfico sexual com a ajuda de funcionários próximos. A defesa, por outro lado, disse que as mulheres envolvidas eram adultas que tomaram as suas próprias decisões, incluindo a própria Casey Ventura, que manteve um relacionamento de mais de uma década com o réu e recebeu 20 milhões de dólares num acordo que foi firmado no final de 2023. É estratégia também, né? Ou seja, você percebe, né, Diogo, a alegação da defesa. Vai, fala que foi consensual. Vai, fala que é homem negro. Vai, fala que é perseguido. Você vai criando um personagem que todo mundo gosta de ficar ao lado, né? E acho que a tentativa da defesa é essa, de alguém que se diz vítima. Sim, né? as pessoas... A vítima, né? Você consegue, de alguma forma, criar um pouco de sentimento nas pessoas. Mas né? a vítima precisa ter alguma empatia também, né? Pra poder Eles não estão conseguindo essa empatia, né? Não dá pra ter num caso desse. Eu, pelo menos, não consigo ver. Exato. Não, é difícil você ter empatia, porque o sofrimento das outras vítimas é grande demais. E ele nunca foi vítima de absolutamente nada. Ele é vítima dele mesmo, das atitudes dele. Ou seja, ele é um homem que veio de uma infância, né, pobre. Ele chegou a ser o rei, né, o Midas da indústria fonográfica nos Estados Unidos. Ele é muito importante. Gente, esse é um julgamento muito importante não só para os Estados Unidos, para o mundo inteiro. Porque isso aqui é um padrão de uma indústria, né, que é um padrão doente. A gente precisa parar para entender o que está acontecendo, principalmente com essas pessoas que acham que têm o domínio das outras. Então, isso aqui é um marco muito grande. Já foi um marco importante quando a gente teve Harvey Weinstein, R. Kelly, o Keith Raniere. Agora a gente está falando aqui do Diddy. E tudo isso abala o sistema. Como é que a gente muda tudo isso, né? É uma questão da nossa sociedade. São muitas vítimas em sofrimento. E a gente precisa entender esses perfis. Eu entendo que esse vai ser um julgamento assim marcante no final. Eu acho que o final vai ser bastante pesado. E tem o seguinte, né, Diogo? No final, ainda teremos um tempo ali, que varia de uns 6 meses, para o juiz definir a dosimetria da pena dele, que não é uma coisa rápida. Ele vai reouvir as vítimas, mas aí já portas fechadas, a família vai pedir clemência, enfim, ele vai escutar as vítimas, a dor das vítimas, porque isso é muito importante para o juiz, vai escutar novamente a promotoria e a defesa e vai aplicar a pena nele. A pena nele, a mínima, se for condenado, é de 15 anos, e a máxima é prisão perpétua. E aí ele vai poder sair, com quantos anos, ele vai para uma penitenciária, possivelmente de segurança média, ele vai perder todas as regalias da vida dele. E digo mais, ele perde o controle das empresas, todos os bens do Diddy já estão sendo penhorados pela justiça. É um grande problema. Uma dúvida. Essa semana, então, a gente vai ter os argumentos finais todos sendo apresentados. Como é que está a programação dessa semana para a gente fechar o caso do P. Tudo a Diddy portas fechadas. Agora a imprensa vai se postar ali em massa, porque qualquer passadinha de bilhete para o juiz pode significar 2 coisas. Chegamos a um consenso ou temos uma dúvida. Sim. E aí, se chegou a um consenso, chama todo mundo de volta. Ele fica, né, no Brooklyn, na penitenciária ali, e volta para ouvir ali, né, se ele é culpado, inocente, culpado de quais crimes, e o juiz vai dizer para ele qual vai ser mais ou menos o tempo de deliberação da sentença, que vai ter uma outra fase, né? E ele aí já volta direto para a penitenciária, e o juiz vai decidir se ele já vai para Oakesville ou se ele continua ali no Brooklyn.
E essa é a história Boa. do Didi. E aí, muitos filmes depois, muitas séries, porque vou contar uma novidade para vocês. Vai ter série do Didi? Muitas, É tem mesmo? muitas pessoas já negociando filmes, É mesmo, séries. Sim. Mas espera aí, negociando com ele? Não, negociando com os streamings, com as grandes empresas, porque é uma história muito poderosa, né? Com requintes ali muito interessantes para o cinema Sim. e para o streaming. O que a gente teve até agora foram documentários, um da HBO e outro da TMZ. E Que já deram o que falar, né? tem Já movimentaram pra negociações. caramba. E tem uma coisa muito importante, porque a condenação do Didi reabre o caso do Tupac. Uhum. Né? Porque tem muitos indícios de que, de fato, ele teria alguma ligação com a morte do Tupac. Então, a gente também precisa entender o que vai acontecer. Vamos Nessa continuar linha, eu tenho uma acompanhando. dúvida, posso trazer aqui? Rapidamente, Rapidamente. Diogo. É porque a gente vê que o ambiente lá em Hollywood é muito promíscuo, pelo que parece. Né? Muito. Então tudo indica que ele vai ser punido. Ok, mesmo que seja 15 anos, é pena pra danar. Agora, será que isso ajuda a melhorar o ambiente de Hollywood daqui pra frente? Os caras vão ficar com... Eu acho que o sim. rabicó dos caras eu está acho bem... que sim, porque toda vez que Por que esse caso é muito importante? Porque isso emblemático, tudo vai né? para dentro do Congresso americano também. E eles vão repensar as leis, vão repensar as penas, enfim, procedimentos dentro das próprias empresas, porque são coisas que são inaceitáveis. Você não concorda? Sim. É assim, isso é inaceitável, gente. É inaceitável. Que sociedade é essa que nós vivemos? Sim. E ele é um cara... De novo, eu digo aqui, ele precisa ser estudado pela psicologia forense. Porque, gente, ele é um predador, assim, no nível de evolução altíssimo. E só falar uma coisa, vou aproveitar que ele está aqui. Você sabe qual é o próximo grande julgamento nos Estados Unidos? O da Boeing. Esse vai dar o que falar. Gigantesco. E a gente vai trazer aqui, né, Diogão? Vai, mas ele tem que estar aqui certeza. comigo, porque é Opa. muita coisa técnica. E a Boeing está preocupada, Tem gente. muito jogo de interesses aí também. A gente vai voltar, no caso, pedir assim que nós tivermos outras novidades e notícias. A Carla Exatamente. Albuquerque sempre nos atualiza de absolutamente tudo.